irmãos. Que a maravilhosa graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você. Queria meditar um pouquinho sobre o poder da oração. É um texto interessante da palavra do nosso Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim: Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. Olha a intenção deste homem. Esse governante, ele tinha a intenção de maltratar. Meus irmãos, uma coisa muito importante que precisamos sempre lembrar é que nessa terra sempre haverá pessoas que vão ter esse tipo de intenção, de maltratar outras pessoas. E eu continuo dizendo assim: e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu. Olha que interessante também, que o fato dele ter mandado matar a espada a Tiago, isso agradou aos judeus. Sabe, o tempo mudou, os séculos passaram, os costumes são outros, mas o homem, ele continua sendo o mesmo. Pessoas que têm a intenção de maltratar e pessoas que ficam contentes quando outros são maltratados. Prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Ou seja, Pedro foi considerado um perigoso, um homem de alta periculosidade, porque havia 16 soldados para poder então estar prendendo e escoltando Pedro na prisão, estando com ele ali, guardando ele na prisão. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas, glória a Deus, esse mas vai fazer toda a diferença. Nesse momento em que Pedro aqui está preso, está detido e considerado de alta periculosidade, e eles pretendiam maltratá-lo e eles pretendiam matá-lo. E Pedro então está detido, muito bem guardado naquela cadeia, com 16 soldados guardando a Pedro. E nós sabemos que Pedro não era um homem de guerra. Ele não era. Ele era um homem de Deus. Então, aqui novamente no versículo 5, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Meu irmão e minha irmã querida, sempre isso vai fazer diferença em nossas vidas. Quando oramos a Deus e quando oramos intensamente a Deus, qualquer inimigo que se levante contra nós, qualquer problema, qualquer situação, quando há oração, quando oramos intensamente, então isso fará toda a diferença. Versículo 6 diz: Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo. Pedro sabia que ele seria submetido a julgamento. Pedro sabia que ele seria condenado, que ele seria maltratado e pior, Pedro sabia que eles iriam matá-lo, porque isso ia agradar aos judeus, e aquele governante, ele queria agradar aos judeus. Então Pedro sabia de tudo isso, e naquela noite, na véspera de tudo isso, Pedro estava dormindo. Quem é que pode estar dormindo numa situação igual a essa?
Sabe, meus irmãos, só há possibilidade de uma pessoa dormir numa situação semelhante a essa quando há intensa oração. Somente quando há intensa oração. Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Deus não marcou hora para isso acontecer, Deus não anunciou que isso iria acontecer, mas quando nós fazemos a intensa oração, uma coisa nós sabemos, Deus fará alguma coisa. E aqui diz assim, repentinamente, foi de um momento para o outro que isto aconteceu. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Meus irmãos queridos, quando há intensa oração em favor de alguém, não haverá cadeia suficiente para prender, não haverá algema suficiente para poder segurar, não haverá guarda suficiente para poder guardar, porque agindo Deus, quem impedirá? Versículo 8. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Sabe, meus irmãos queridos, quando nós estamos numa situação muito difícil e quando as coisas começam a se mover e quando as coisas começam a acontecer ao nosso favor, sabe, parece que ficamos ali dizendo, será mesmo? Será que essa é a hora? Pedro, ele estava dormindo, acorda e ele pensa que está tendo uma visão de tudo aquilo. Versículo 10 diz, passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Olha que interessante esse texto. Está Pedro aqui com o anjo do Senhor. Eles passam a primeira e a segunda guarda e quando eles chegam para o portão que dá para a rua, aquele portão se abriu por si mesmo. O anjo não pôs as mãos, Pedro não pôs as mãos, mas Deus pôs as mãos. Foi o poder de Deus que abriu aquele portão. E por quê? Porque havia intensa oração a Deus em favor de Pedro. Quando há intensa oração, meus irmãos, as portas vão se abrir. Não porque nós somos poderosos, mas porque Deus é poderoso e Ele pode abrir qualquer porta em nome do Senhor Jesus Cristo. A porta abriu por si mesmo. Fica aqui uma lição para nós. Quando uma porta que você deseja que seja aberta, que ela não abre, então você não se importe. Não tente arrombar a porta, não tente forçar a porta, porque ela vai abrir por si mesma, você não precisa forçar nada. Talvez aquela porta que não está se abrindo é porque ela não é para você, mas quando ela for para você, ela vai se abrir, e independente de você colocar a mão, porque quem está colocando a mão é Deus. E por que Ele coloca as mãos dele? Porque há intensa oração. Glória a Deus. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Meus irmãos queridos, agora Pedro já estava completamente livre. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Agora ele entendeu que realmente era Deus.
Ele estava meio então dormindo, meio achando que está tendo uma visão, mas ele entendeu. E o nosso Deus é aquele que livra da mão do Herodes, da mão dos judeus, da mão de qualquer tipo de pessoa que se levantar, de qualquer problema que se levantar contra nós. Isso quando há intensa oração. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Agora olha que interessante o verso 15. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. A menina está dizendo que Pedro está à porta. Eles estavam orando a Deus e pedindo que Deus desse esse grande livramento a Pedro. E agora Pedro está à porta, e o que eles dizem para aquela menina? Eles dizem: você está fora de si. Meu irmão e minha irmã, você precisa estar convicto do seu milagre, convicto de que tua oração está sendo ouvida e ela será respondida pelo Deus Todo-Poderoso e maravilhoso. Olha, o versículo continua. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo deles. Meus irmãos amados e gloriosos, olha só uma coisa interessante, que esse povo, eles estão orando, mas eles não conseguem acreditar que Deus já está operando. Talvez eles oraram um pouco tempo, talvez não fazia muito tempo que eles estivessem orando, talvez eles estivessem dizendo: não é assim que Deus vai agir, Deus vai agir de outra maneira. Meu irmão, não tente adivinhar a maneira que Deus vai agir. Ele age, porque Ele é Deus, quando há intensa oração. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido com Pedro. Todo mundo ficou ali então buscando tentar saber o que aconteceu. O que aconteceu? Sabe, meus irmãos queridos, aqueles que não creem, aqueles que não buscam a Deus em intensa oração, eles correm um grande perigo, Olha só, o versículo 19, ele diz assim: fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. É melhor confiar em Deus. Deus é aquele que vai te dar vida. Como Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por isso, meu irmão e minha irmã querido, está aqui um estímulo para você fazer uma oração intensa na sua vida, seja pela sua necessidade, seja a necessidade de algum familiar seu, algum amigo seu, qualquer pessoa que você está vendo que precisa de uma intervenção sobrenatural. Deus pode fazer qualquer milagre. Deixa-me contar um testemunho de uma irmã querida que provavelmente vai estar assistindo esse vídeo também em uma boa oportunidade. Essa irmã perdeu seu marido e o seu marido estava tentando a aposentadoria, mas ele faleceu e a aposentadoria não tinha saído. Então ela chamou o advogado e disse: olha, o meu marido faleceu e ele estava tentando se aposentar e ele não conseguiu. Então falou para ele, para que ele pudesse entrar então nessa causa e pudesse defendê-la junto ao INSS. E aquele advogado então disse para ela: não tem chance nenhuma, porque ele não tem nenhum direito adquirido.
então você só vai perder tempo. Mas ela insistiu com ele, então esse advogado disse para ela: só vou entrar nessa causa porque eu tenho muito consideração por você e por sua família. Então esse advogado entrou nessa causa para poder pedir aposentadoria que o marido não conseguiu e que ela agora estava requerendo a aposentadoria que o marido não tinha conseguido. Sabe o que aconteceu? Naquele tempo foi aprovada uma lei em Brasília, meus irmãos, e em poucos meses aquela mulher estava recebendo a aposentadoria, a pensão que o seu marido não havia conseguido, porque uma nova lei foi aprovada lá no Congresso. Será que Deus fez com que essa lei beneficiasse ela? Olha, meu irmão, eu não sei o que Deus estava fazendo ali, como Ele estava fazendo. O que eu sei é que essa irmã recebe essa aposentadoria até hoje. Sabe, quando a intensa oração, e essa irmã é uma irmã de oração, é uma irmã que confia em Deus, e certamente Deus tem provido de maneira maravilhosa na sua vida. Faça você também uma intensa oração, busque a Deus de todo o seu coração, para que certamente as portas possam se abrir. Você não vai precisar arrombar portas de jeito nenhum. Deus é que vai agir em sua vida, e certamente aqueles que estão à sua volta, aqueles que não creem, aqueles que zombam de você, vão ficar perplexos de saber o que está acontecendo. É Deus agindo. Oremos. Senhor nosso Deus maravilhoso, eu sei que o Senhor nos ouve neste momento, Pai. Tu que és o mesmo Deus que esteve, Senhor Deus amado, lá com Pedro naquele lugar. O Senhor foi lá, o Senhor o acordou, o Senhor tirou daquela prisão, Senhor Deus, o Senhor o livrou daquele sofrimento e da morte, porque o Senhor é Deus. O teu povo fazia intensa oração, mesmo que a fé deles fosse pouca, Senhor Deus, o Senhor ouviu aquela oração. E o Senhor fez acontecer, o Senhor operou, abrindo portas que ninguém poderia abrir ali. Abra as portas agora para estes meus irmãos que me assistem neste momento, Senhor Deus amado. Que a tua bênção, Senhor Deus amado, venha acontecer na vida deste meu irmão, desta minha irmã, em nome de Jesus. Aquilo que está travado na justiça, Senhor Deus amado, aquela cura tão desejada, Senhor, opera a sua maravilha, Senhor Deus amado. Faz acontecer aquilo que não somos capazes de fazer acontecer. Assim imploro o seu favor, Deus de Israel, no nome santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã querida, mais uma vez quero pedir a você, se essa palavra abençoou você, então transmita ela a outras pessoas, compartilhe ela com outras pessoas, para que elas sejam abençoadas em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço a você. Deus o abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.